Amém. Vamos abrir a Bíblia, Gálatas, primeiro capítulo. Hoje nós vamos ler a partir do verso de número 10. Então, lembrando aqui que nos domingos pela manhã nós temos estudado a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, as igrejas que ficavam na região da Galácia, algumas comunidades que foram alcançadas pelo Evangelho e que ali um grupo de pessoas crendo em Jesus se reuniam para celebrar o Senhor e viver de acordo com o Evangelho. Entretanto, como nós vimos nas aulas anteriores, houve um grupo de judeus que haviam se convertido, judeus cristãos, que estavam insistindo para que os gentios que se converteram pudessem e estivessem continuando a tradição judaica em relação aos ritos judaicos de purificação, a circuncisão, as regras alimentares, colocando como se isso fosse algo necessário para viver uma fé genuína. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo que aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava sendo ensinado não era de fato o Evangelho, era outro Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, exclusivamente, unicamente, suficientemente, Jesus. Então Paulo vai orientando os irmãos para que eles possam corrigir esse equívoco, que hoje a gente vai ler a partir do versículo 10, aonde ele vai dando continuidade, e ele diz assim: olha, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém até aí. Nesses versos, uma das coisas que nós vamos conversar aqui hoje, nesta manhã, é a respeito da defesa do apóstolo Paulo. Paulo está se defendendo das acusações que estão sendo feitas contra ele, na tentativa de desqualificar aquilo que ele está ensinando. A forma dos judeus cristãos lançarem dúvidas nos irmãos da Galácia em relação ao que Paulo está ensinando, é tentando desconsiderar aquilo que Paulo está dizendo. E uma das formas que eles fizeram isso é dizendo que Paulo estava querendo agradar as pessoas, que ele era bajulador, que o seu propósito, a sua intenção era tentar fazer com que as pessoas ficassem felizes com aquilo que ele estava dizendo e não de fato comunicando a mensagem como deveria ser. Por isso que no versículo 10 ele diz: olha, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ele lança essa questão: olha, será que de fato eu estou querendo agradar homens ou será que eu estou querendo agradar Deus? Quem que eu estou querendo agradar? Qual que é o meu propósito? Quem pode dizer qual que é o meu propósito? Como que vocês podem não só observar, mas como é que vocês podem julgar qual é a minha intenção dentro daquilo que eu estou dizendo, para tentar discernir se o que eu falo é a verdade ou se o que eu falo é a mentira, e se o que os judeus cristãos estão dizendo é a verdade ou é a mentira, quem está com a verdade? Então Paulo ele começa esses versos fazendo esta colocação, porque ele vai fazer a sua defesa. Por que os cristãos da Galácia poderiam confiar que o que Paulo está pregando é de fato o Evangelho e não aquilo que está sendo dito agora por esse outro grupo que se levanta? É uma disputa por credibilidade, e é difícil isso, Em quem confiar? E não em quem confiar
só por causa de boas intenções. Porque às vezes duas pessoas podem comunicar coisas diferentes e as duas pessoas serem pessoas íntegras, certo? Por mais que os cristãos judeus estavam errados, nós não podemos aqui dizer que eram pessoas de má índole, pessoas mal intencionadas. Eram pessoas que estavam tão imersas na sua cultura, na sua religião, na sua forma de viver, entendendo o que Deus queria deles, que para eles aquilo tinha que perpetuar. Não eram pessoas mal intencionadas. E nessa tentativa de fazer o que eles achavam que era a vontade de Deus, eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está errado. O apóstolo Paulo estando errado, ele tem que ser perseguido. E isso faz muito sentido no conceito deles, porque o radicalismo religioso, independente da área que seja, pode ser no judaísmo hoje, pode ser no islamismo, ou até mesmo no cristianismo, todo radicalismo leva à perseguição do outro. Isso aconteceu na época das cruzadas na igreja cristã, isso acontece em qualquer lugar, ou seja, as pessoas não conseguem discernir que aquilo que elas creem não pode se tornar um motivo para perseguir o outro, para matar o outro, destruir o outro, acabar com a reputação do outro. Mas isso acontece dentro dessa concepção fundamentalista, né? Ou seja, se eu estou certo, você está errado, e se você está errado, eu destruo você. Eu não dialogo, porque não tem diálogo. E era isso que as pessoas estavam fazendo com o apóstolo Paulo, estava querendo destruir, acabar com toda a sua imagem, desacreditando para que as pessoas não o ouvissem. Então Paulo entra nesse assunto. Vocês podem ver que o assunto é profundo, né? Quando ele chega, olha, eu procuro o favor dos homens ou procuro o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele repete, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando Paulo diz isso, ele faz uma provocação. Paulo escreveu várias cartas, Paulo tinha uma habilidade excepcional na escrita, e ele diz assim, olha, vou repetir, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ainda. A palavra ainda é uma provocação do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo, olha, eu não estou agradando a homens, mas eu acredito que eu já agradei. Se eu ainda estivesse agradando a homens, por que ele fala eu ainda? Porque ele reconhece que anteriormente, muitas das coisas que ele fazia era com o propósito de manter a tradição de uma forma que as pessoas entendessem que fosse a maneira correta. Então havia ainda um ímpeto por uma aceitação do grupo ao qual ele pertencia. Mas agora, o que ele prega o faz ser perseguido ao invés de ser aceito. Então, quem que eu estou agradando? Não é mais fácil eu continuar com o mesmo discurso e só dar uma ajeitadinha e fico bem com todo mundo e vamos embora? Não é assim que agrada? É mais fácil, não é? É muito mais fácil. Então, ele não está dizendo, obviamente, que ele fazia isso de maneira intencional. Paulo não está dizendo assim, olha, antigamente, quando eu agradava os homens, eu fazia isso propositalmente. Deixa eu falar da tradição, deixa eu falar da circuncisão, e logo mais nós vamos entrar na perseguição que ele fez à igreja, né? Que a gente sabe que Paulo, que é o Saulo de Tarso, né? Ele pediu autorização dos maiores para poder perseguir a igreja, e matar inclusive aqueles que eram do caminho, né? Aqueles que proclamavam Jesus, que criam em Jesus. Então ele fala assim, olha, eu já fiz isso, eu vivia de acordo com os preceitos de vocês, e fazia tudo certinho, para não desagradar ninguém, porque eu entendia que era assim que tinha que se viver para a glória de Deus. Mas agora, depois que Jesus se revelou a mim, eu vi de uma forma diferente, e olha o preço que eu estou pagando, né? Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe tudo que ele passou. Ele ia numa cidade, era posto para fora, ele ia na outra, era apedrejado, ele ia para outra, o pessoal discutia, batia a boca, atacava ele e falava, aqui você não volta mais. Aí vem um grupo de pessoas e fala assim, não, ele está agradando. Ele falou, vocês estão de brincadeira, né?
Se fosse na minha versão, vocês estão de brincadeira, né? Paulo, ele questiona isso, mas tudo isso com o propósito de mostrar a sua defesa. Ele começa provocando, e aí ele reafirma no versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que eu falo para vocês, o que eu anuncio, o que eu já preguei, o que eu já disse a respeito de Jesus, do evangelho de Jesus, não é anunciado por homem nenhum, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer: olha, o que eu aprendi do evangelho não foi de maneira catequética, não foi de forma educacional, quando alguém vai lá e transmite um conceito para mim, transmite uma ideia. Eu aprendi do próprio Senhor Jesus, eu aprendi do próprio Senhor. É isso que ele está alegando. Ele diz assim: olha, o que eu recebi não foi uma transmissão de conhecimento, não foi uma transmissão dogmática, de alguém que chegou e falou: olha, Paulo, é o seguinte, as coisas são assim, assim, assado. Não, eu recebi do próprio Senhor. Foi o Senhor que falou comigo. O que eu transmito não é humano, veio de Deus, veio do próprio Senhor Jesus. Então ele já começa aqui na sua justificativa dizendo isso, dizendo: olha, o que eu recebi foi da parte de Deus, foi Deus quem me anunciou. Como poderia eu, que recebi algo de Deus, querer agora agradar os homens? Eu tenho que transmitir o que Deus me confiou. É dessa forma que eu preciso seguir. Aí no versículo 12 ele vai dizer, versículo 13, perdão: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Agora Paulo, depois de argumentar, depois de provocar e argumentar, dizendo que o evangelho que ele recebeu foi do próprio Senhor, agora ele vai contar o testemunho de vida dele, de maneira bem simplificada, mas vai contar o testemunho de vida. Ele vai dizer como Deus trabalhou com ele nesse período todo, para ele transmitir o evangelho. Então ele questiona, ele diz: olha, será que eu procuro agradar a Deus ou procuro agradar os homens? Porventura ainda estaria eu na mesma situação de outrora, querendo agradar os homens? Olha, o evangelho que eu tenho anunciado para vocês, eu não recebi de homem nenhum, eu não recebi de pessoas, eu recebi o evangelho a partir da pessoa do próprio Senhor Jesus, a revelação de Jesus. Então lembrem-se, ouçam, procurem saber da minha história, como foi o meu proceder outrora no judaísmo, como que eu vivi a minha vida quando eu estava seguindo por estes caminhos, quais eram meus passos. Quando nós lemos aqui judaísmo, uma coisa eu preciso pontuar, e a gente pode conversar sobre isso um pouco. Hoje, quando a gente fala sobre judaísmo, a gente pensa muito na religião judaica, certo? Assim como se eu falar cristianismo, a gente vai pensar na religião cristã, né? Se eu falar uma outra religião que eu já disse, que é o islamismo, você vai pensar na religião dos islamitas. Então a gente vai sempre associando dessa forma. Entretanto, no século I, quando Paulo escreve isso, não havia essa concepção, não havia essa forma de conceituar religião. Para nós hoje isso é muito comum, certo? Então você vai lá, você olha, espiritismo, qual mais? Budismo, islamismo. Então, quando nós falamos algum desses conceitos, para a gente, a nossa mente, ela já dogmatiza toda uma crença dogmática de uma religião, certo? É assim que a nossa cabeça faz, é instantâneo. É uma religião. Isso, é uma religião. Naquela época, quando Paulo diz, olha, quando o meu proceder outrora, pode falar, Dan? Exatamente. Isso aí.
Aí eu falo assim, não esquece 613. Até hoje, O que acontece na cabeça de Paulo em relação a isso? Por exemplo, assim, judaísmo naquela época, e como Davi colocou, não é só na cabeça de Paulo, na cabeça de todos. Não era uma religião, é a vida. Judaísmo não é um conceito para eles, lá no século I, de uma forma de crença, ponto. É a vida. Então, ser judeu, viver o judaísmo, é você de fato ter a sua vida ligada a Deus, protegendo, guardando aquilo que Deus lhe ensinou com unhas e dentes. Por isso que Paulo, ele diz assim, olha, eu era do judaísmo, então eu vivia em comunhão com Deus, vivo em comunhão com Deus, porque você vai perceber que na literatura bíblica do apóstolo Paulo, ele não diz assim, olha, eu passei por um processo de conversão, como a gente entende conversão hoje, de alguém que crê em outras coisas, crê em outra divindade, e ele fala assim, não, a partir de agora eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, Pai e Espírito Santo. Não, Paulo ele fala assim, olha, o Deus que me chamou desde o ventre, ou seja, eu sou de Deus, continuo de Deus e aprove a Deus me revelar Jesus Cristo, seu Filho, ponto. Ele não fala assim, eu tive uma mudança de religião. Não existe essa ideia de mudança de religião na cabeça do apóstolo Paulo. O judaísmo para ele e para todos naquele período era de fato essa confiança em Deus, esse cuidado com as coisas de Deus, esse zelo com as coisas de Deus. Tanto que ele vai dizer aqui que de tão zeloso que ele era, ele fazia o quê? O que ele fazia? De tão zeloso que ele era, perseguia a igreja. Olha só, de tão zeloso, de tão fundamentalista que ele era, quando começou um grupo de pessoas, de judeus, dizendo assim, Deus se fez carne, o seu nome é Jesus, só que ele foi crucificado e morreu e ressuscitou, ele diz assim, esse povo está errado, tem que matar esse povo tudo. Foi isso que Saulo de Tarso fez. Foi lá pedir autorização, me dá uma autorização aí que eu vou sair caçando. E se eu encontrar algum desses, é isso aí, não importa. Exatamente. Você ensinou isso a vida inteira agora. Tanto que ele tinha medo, a pessoa tinha medo dele. De tão zeloso que ele era. Vou usar a expressão dele. De tão zeloso que ele era. Ele falava, eu perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A palavra é pesada. Devastar é arrebentar com tudo. Quando você for numa área arborizada, assim, cheia de árvore, um lugar bonito, não sei o que, você vê quilômetros de árvore, aí alguém chega para você e fala assim, você lembra aquele lugar que você visitou lá no Amazonas, né, lá, cheio de árvore, devastaram tudo. O que você imagina? Cortou tudo, acabou, não tem mais nada. E Paulo está dizendo, eu perseguia a igreja e a devastava. Essas são as horas que vai ser o Senhor, manda outro, né? Essa é a hora que, essa hora difícil, né? Então, a gente vê Paulo aqui com essa postura, né, de agressividade, de violência, e ele falando assim, outrora era assim, eu perseguia a igreja, eu devastava, e olha só o versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu conheço a tradição dos meus antepassados, eu sempre vivi de acordo com elas, e dentro da idade que eu tenho, eu estava muito mais maduro, muito mais à frente do que muitos da minha mesma idade, ou seja, eu fazia muita coisa, eu era muito engajado, muito envolvido, e eu fazia tudo isso por zelo, mas totalmente contrário àquilo que o Evangelho de Jesus representava e simbolizava. Havia na concepção dos judeus a ideia de ser zeloso, e ser zeloso era de fato fazer uma mistura perigosa, eu vou chamar assim, porque ser zeloso na cultura judaica, e eu duro que a gente tem que tomar cuidado, porque no meio do cristianismo isso pode acontecer também, é você misturar oração séria com violência séria. Oração e violência. Os judeus, eles tinham como exemplo, como modelo, Finéias e Elias. Finéias e Elias eram personagens citados por todos os rabinos na transmissão do conhecimento. Porque Finéias se tornou um herói nacional? Porque quando um homem judeu teve relações com uma moabita, Finéias foi com uma lança e matou os dois. E Elias venceu Baal, em nome de Deus, os profetas de Baal, e ao ter a vitória naquele ato, que a gente conhece muito bem no Monte Horebe, ele matou todos os profetas de Baal. Então a concepção do judeu temente a Deus era de que para perpetuar o que se crê, para perpetuar aquilo que ele acredita, a violência se justifica. A violência não é só aceitável, ela é necessária. É oração séria, é piedade, mas uma piedade acompanhada de violência. Aí vem Jesus com o seu evangelho, com o evangelho, e traz uma releitura totalmente diferente. Ele vai dizer: orai pelos vossos inimigos, ame os que vos perseguem, se alguém te dá um tapa, oferece o outro lado. Então aquelas figuras que eram figuras nacionalistas, que eram exemplos para eles, estava sendo questionado. E quando Paulo coloca assim: olha, eu era zeloso das tradições de meus pais, dos meus antepassados, ele retoma essa cultura, essa transmissão de conhecimento, de que para se impor o que se acredita, toda violência é justificável. É complicado, né? É complicado. Aí ele vai continuar, ele fala, aí ele pega e volta para a conversão dele, né? Não vou dizer conversão, porque eu não quero que conversão aqui seja visto como nosso conceito de conversão, né? De metanoia, de mudança radical, na ideia de abandonar as outras coisas e crer no Deus Criador, na pessoa de Jesus, porque Paulo, ele se coloca aqui como alguém que cria em Deus e que via que esse mover de Deus, a encarnação do Senhor, foi revelada para ele. Então ele está vindo dentro do processo de Deus na história, né? Ele não está fora do processo de Deus na história. A ideia, inclusive, é essa, né, da nova criação através da ressurreição. Isso aí, muito bom. Aí ele vai dizer assim, ó: e na minha nação, quanto ao judaísmo, versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ele fala: olha, em meio a tudo isso, Deus me chamou. Em meio a tudo isso, Deus, pela sua graça, me separou antes de eu nascer. Quando ele fala Deus me separou pela sua graça antes de eu nascer, ele está fazendo aqui uma releitura de dois profetas, Jeremias e Isaías. Jeremias a gente conhece bem, né? Jeremias diz
que Deus escolheu? No ventre da sua mãe, né? Foi escolhido, e Jeremias foi escolhido no ventre da sua mãe, para falar a respeito de Deus, os oráculos de Deus à nação. E quando a gente vai para o livro de Isaías, fala sobre o servo, e nesse conceito do servo, ele vai dizer que o servo sofredor é aquele que há de anunciar o evangelho. Quer ver? Vamos lá em Jeremias, rapidinho, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1,5. Quem achou, lê para a gente? Amém. Olha só, Deus falando ao coração de Jeremias, que o escolheu no ventre materno e o constituiu profeta às nações. Agora vai lá em Isaías 44. Isaías 44, versículo 2 primeiro. Quem quiser ler para a gente pode ler. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e o que ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jejum, a quem escolhi. Amém. Olha só, que te criou, te formou desde o ventre. Agora o versículo 24 do capítulo 44 ainda. Versículo 24 do mesmo capítulo. Alguém lê para nós? Assim diz o Senhor, que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, e sozinho sirvo os céus, sozinho extraí a terra. Amém. Então, quando Paulo fala a respeito desse chamado de Deus que o separou desde o ventre, ele resgata essas duas figuras. E é interessante porque quando a gente fala sobre o servo sofredor na Bíblia, hoje, por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia, e a gente lê o profeta Isaías, a gente vê esse servo sofredor, a gente interpreta que esse servo sofredor é Jesus, certo? Jesus é o servo sofredor. Mas isso também é uma coisa da nossa interpretação hoje, do conhecimento que nós temos. Naquela época do apóstolo Paulo, Paulo interpretou também aquele texto, não só como a vinda do Messias, mas interpretou que também todo aquele que sofre para comunicar o evangelho, para ser profeta entre as nações, é o servo do Senhor também. Então Paulo ele traz isso ao texto, dizendo, olha, eu fui escolhido por Deus. Então lembre-se, desde o começo, o que Paulo está fazendo é contra-argumentando com aqueles que estão perseguindo ele, querendo tirar a sua credibilidade. E ele diz, olha, o que eu estou transmitindo para vocês, eu ouvi do próprio Senhor, foi revelado para mim por meio de Jesus Cristo e não de homens, e eu fui escolhido por Deus para proclamar o evangelho às nações. Paulo está usando a imagem veterotestamentária de Jeremias e Isaías, dizendo assim, olha, Deus me escolheu, e ele vai inclusive reforçar isso na continuidade. Ele aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, ou seja, as nações, sem detença. Então eu não consultei carne e sangue, eu não pedi autorização para ninguém, porque Deus falou comigo. Então assim, se Deus falou comigo, Deus me chamou, Deus apareceu para mim no caminho de Damasco, como é que eu vou lá pedir autorização para Pedro, para Tiago? Quem é maior? Se Deus falou comigo, foi Deus que me chamou, não foi carne ou sangue. Eu não tive um chamado assim, veio o concílio de Jerusalém, olhou para mim e falou, você está perseguindo a igreja, mas você é um homem bom, rapaz, larga a mão disso, né? Né? Larga a mão disso, olha, você podia ser um servo de Jesus, né? Não for com essa conversa, nem tinham coragem de fazer isso, né? Então, chegaram para Paulo chegou aos cristãos e falou assim, olha, eu não pedi autorização para ninguém, não foi carne ou sangue. Lógico que Paulo não desrespeitou essas pessoas depois que Jesus teve um encontro com ele, né? Depois que Jesus se revelou a ele, ele entendeu o que era o evangelho, né? Mas ele está dizendo, olha, não foi carne ou sangue. Aí ele diz, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele reforça, nem lá eu fui, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Aí ele fala, olha, mas o que eu fiz? Eu parti para as regiões da Arábia,
Aqui é onde o pessoal de fato entende que a Arábia, né, é a região onde fica o Monte Sinai, que vieram as tábuas da lei, o encontro de Deus com Moisés, que havia orientado o povo. Então a compreensão bíblica é que Paulo foi para a Arábia para Deus tratar dele, porque ele encontrou com Jesus, ele entendeu o Evangelho, mas há um processo de transformação, há um processo de confronto, né? Porque foi uma das coisas que a gente conversou aqui. Você está habituado a enxergar a vida numa perspectiva teológica, eu vou dizer, porque assim, quando você olha para a sociedade, quando você olha para a sua família, quando você olha ao seu redor e vê isso numa perspectiva do que Deus quer, qual é a vontade de Deus, qual é o caminho de Deus, isso é uma perspectiva teológica. Isso é Deus falando com você, é Deus dirigindo você. Agora imagine você, depois de tudo isso, você tem uma perspectiva teológica, e aí Deus se revela em Jesus para você e fala assim, não, a perspectiva teológica é totalmente diferente dessa que você teve a vida toda. Você fala assim, não, Deus, vamos conversar melhor um pouquinho. Não é assim? A gente precisa, tem algumas coisas que eu preciso entender melhor aqui, né? É natural, é o processo de mudança, é o processo de transformação, é o processo de nova compreensão. Então, Paulo vai à Arábia e passa anos na Arábia. E depois desse tempo, ele volta outra vez para Damasco. Ele está dizendo assim, primeiro, eu fui falar com Deus, para depois falar de Deus. Primeiro eu fui ter uma audiência com o Senhor. Depois que Ele me explicou, eu recebi, eu entendi, compreendi, não, agora é hora de eu fazer para Deus, né? E isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente pode correr o risco de falar tanto as coisas em nome de Deus e não ter tempo com Deus. Não? A gente fala tanto da Bíblia, mas não lê a Bíblia. Fala da importância da oração, mas não ora. Então, Paulo, ele teve esse momento, o momento dele foi assim, não, peraí, ele teve encontro com o Senhor no Damasco, foi até Ananias se encontrou com ele entendeu, foi para a Arábia, deixa eu ir falar com Deus, e aí então, ele volta. Para a gente finalizar, abra a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, como eu falei aqui, 1 Reis 19, 15. Como eu falei, na tradição dos antepassados, havia muito essas figuras emblemáticas de heróis, que eram Finéias e Elias. Isso era muito presente, é muito presente na tradição. E Paulo, ele não só sabe disso, como ele coloca isso, porque ele está debatendo com judeus. Ele escreve para os gentios, mas na sua defesa perante os gentios, ele confronta os judeus cristãos, dizendo, olha, eu conheço a tradição, eu não estou equivocado, eu sei da tradição. E no capítulo 19, versículo 15, ele diz assim, o versículo bíblico, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael sobre rei da Síria. Quando Paulo diz ali, na carta aos Gálatas, que ele retomou o caminho para Damasco, ele está dizendo o seguinte, eu recebi o Evangelho do Senhor, pelo próprio Senhor, e voltei a cumprir a missão que Deus havia ordenado. Ele relê, ele dá uma repaginada na figura de Elias, na proclamação daquilo que Deus havia determinado. Ele fala, eu voltei ao caminho de Damasco, eu voltei a fazer o que Deus determinou que eu fizesse, eu voltei para cumprir a minha missão, e a minha missão é pregar o Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus é suficiente, o Evangelho de Jesus basta, Jesus é único, é exclusivo, Ele é suficiente para a salvação, para a vida de comunhão com Deus. Então, Paulo, ele se defende,
E ele se defende colocando a vida dele como um exemplo, mas não um exemplo no sentido de vanglória, de engrandecimento, de busca de reconhecimento dos outros. Até porque em outros momentos, quando Paulo fala sobre a sua vida, ele fala para dizer que ele abriu mão de todas essas coisas, né? Ele fala, olha, eu era assim, mas abri mão por causa do Evangelho de Jesus, né? Então, Paulo conta o exemplo dele para poder dizer assim, olha, eu não estou agradando a homens, eu não estou anunciando algo que eu acho que vai satisfazer o ego de ninguém, até porque a partir do momento que eu comecei a pregar o Evangelho, só eu sei as pedradas que eu levei, mas o que eu estou fazendo é por causa do Evangelho de Jesus. E aí então ele faz esse confronto com aqueles que o perseguem. E que nós, encerrando a nossa aula aqui, que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, que nós possamos viver o Evangelho de Jesus, pregar o Evangelho de Jesus e deixar que essa mensagem do Evangelho não só nos transforme, mas permitir que ela transforme o outro, e que para isso vivamos o Evangelho, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou: amar os nossos inimigos. Eu sei que ninguém aqui tem inimigo, graças a Deus, mas orar por aqueles que são pedra no sapato, né? Perdoar aqueles que te ofenderam, ter a paciência necessária para caminhar ao lado daqueles que Deus colocar ao seu redor, viver o Evangelho, se livrar de toda ação de irritabilidade, de violência, de agressividade, que tudo isso possa ser posta diante do altar do Senhor e que o Evangelho de Jesus nos transforme realmente, profundamente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor eterno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Te agradecemos mais uma vez por essa manhã de domingo, pelo tempo de leitura da Tua Palavra. Tem tantas coisas, ó Pai, nas Escrituras que são tão profundas, tantas vivências, tantas experiências, tantas circunstâncias, que às vezes estão tão distantes de nós, e que ao mesmo tempo, ó Pai amado, pensando numa releitura, se torna tão próximo, que nós precisamos sempre da sabedoria do Teu Espírito para saber como lidar com todas essas coisas do dia a dia, Pai. Sê conosco aqui, que possamos como igreja, como povo do Senhor, como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nós possamos ser proclamadores das boas novas do Evangelho, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos agradar ao Senhor e não a homens, ó Pai. Que a nossa motivação, que a nossa intenção, que o nosso anseio seja o de cumprir sempre a Tua vontade, e que possamos ter discernimento na forma de fazer isso. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.